Colecionar é a memória de um povo. Seja uma pequena ou grande peça, tudo nos transmite esse caminho percorrido pelo homem, sempre na ânsia de melhorar a sua condição de vida. Esta berlinda pode funcionar como transmissão daquilo que acabámos de dizer. O homem sempre na conquista de melhores condições de vida. Hoje vamos conversar com o Sr. Klaus Gruner, colecionador de postais ilustrados. E a conversa que com ele vamos ter prova que colecionar, seja o que for, é um ato de cultura e de guardar algo para a posteridade. Estamos a folhear um magnífico catálogo editado pela Câmara Municipal de Bragança, Portugal no primeiro quartel do século XX. Um catálogo da autoria dos doutores Vicente Sousa e Neto Jacó, documentando o bilhete postal ilustrado. É uma obra valiosíssima que deu grande impulso à cartofilia portuguesa. E uma das pessoas com extraordinário interesse pela cartofilia portuguesa é o Sr. Klaus Gruner. Nós viemos à casa dele e vamos ter o prazer de saber muitas coisas mais sobre os postais ilustrados. O Sr. Gruner, gostaria que me dissesse em primeiro lugar como começou o interesse por colecionar postais ilustrados. Bom, em primeiro lugar, quero-lhe agradecer a oportunidade que me foi dada de me virem visitar e de conversar sobre o postal ilustrado. Segundo, tive a ocasião de, há cerca de 12 anos, de me ser dado uns 3 ou 4 álbuns postais ilustrados e ao folheá-los, imediatamente decidi que essa seria a minha grande coleção. Fiquei imediatamente fascinado por aqueles pequeninos retângulos de papel de 9 por 14 que nos conseguiam de mostrar toda uma vida social do nosso país, de Portugal e não só do mundo. E quase sem querer comecei a ampliar a minha coleção, percorrendo alfarrabistas, percorrendo antiquários, e numa época em que havia apenas meia dúzia de pessoas que se interessavam por este assunto. Pessoas com interesse lato pelo postal, porque sempre houve pessoas que guardavam postais antigos. A partir desse momento eu comecei a percorrer alguns países da Europa, onde eu tinha a oportunidade de ver o que é que se fazia nesse campo, principalmente em França, na Alemanha e na Inglaterra, no postal ilustrado, e verificou-se realmente a partir dos anos de 74 um novo impulso no colecionismo postal. Porque o colecionismo do postal ilustrado é uma coisa que realmente teve o seu momento áureo nos anos 1900 a cerca de 1919, até ao fim do período da guerra. O postal ilustrado, entretanto, teve uma decadência, começou novamente a ser colecionado nos anos 30 e tal, numa época, 20 e tal, 30 e tal, numa época de Art Deco, e depois teve realmente uma época morta de 45 a 70 e tal, teve uma época morta, ninguém se interessava por postais. Até que houve realmente uma meia dúzia de maduros, chamemos-lhe assim, que se começaram a interessar em fazer um relato da história, tentando documentá-la, da história social, da topografia, toponímia, das terras, das cidades, das vilas, e realmente verificou-se que certos documentos fotográficos só podiam ser obtidos através do postal ilustrado. E daí o despertar do postal.
podemos dizer que hoje em dia não há qualquer tipo de exposição em qualquer área que se faça que não possa ser documentada com o postal ilustrado. Eu dou-lhe um exemplo, há muito pouco tempo, fez-se um congresso muito interessante de arqueologia industrial, que foi, enfim, impulsionada pelo Dr. Jorge Custódio, o grande homem da arqueologia industrial em Portugal, e que teve realmente a brilhante ideia de proporcionar que a cartofilia pudesse mostrar cerca de 400 e tal postais ilustrados com todas as fábricas do princípio do século até os anos 20. Portanto, tivemos uma visão de toda a indústria portuguesa dos princípios do século com o simples cartão que é o postal ilustrado. Não for ao postal, talvez estivesse perdido. Talvez se tivesse perdido todo esse acervo documental. De tal maneira isto teve interesse de que creio que o reitor da Universidade da Covilhã pediu imediatamente que essa exposição fosse deslocada para a Covilhã para ser mostrada ao nosso Presidente da República quando da sua visita à Covilhã, nessa altura, creio que nos fins de dezembro ou princípios de janeiro, já não me recordo muito bem. Outra exposição que, a título de curiosidade, se menciona é no 5 de outubro, na comemoração da República, telefonou-me a doutora Irisalva Moita, solicitando se eu teria, porventura, disponíveis postais da República para essa exposição e, felizmente, tenho uma das boas coleções do país de postais da República. E, portanto, tive todo o gosto em ceder todos os meus exemplares e que realmente estiveram expostos nos espaços do Conselho durante cerca de 15 dias e que julgo que tiveram o êxito merecido para quem se interessou por essas coisas. Depreendo, Sr. Gruner, que a sua coleção não é fechada. Não. Quer dizer fechada. O colecionador que é meu, é meu. Não. Não. O Sr. Manuel Celeiro está precisamente a tocar numa área que é uma das que eu tento aos colecionadores, já não falo dos outros, mas dos postais, uma das áreas principais que eu tento injetar, digamos assim, nos colecionadores. Existe o conceito da maioria dos colecionadores de que são juntadores de peças, uns são juntadores de peças, outros são pessoas que realmente são mais sistematizadas, organizadas, etc. Eu não sou organizado na minha coleção, sou sistematizado e quando não tenho tempo para isso arranjo quem me o faça. E o que é que acontece? É que a maior parte das pessoas não abrem as suas coleções. Eu acho que um colecionador, seja do que for, e maiormente nos postais ilustrados, acho que as suas coleções só têm interesse como coleção se realmente tiverem interesse para terceiros. Portanto, uma coleção fechada para estar nas gavetas, nos álbuns e para um amigo ocasional que vá à casa e ver as coleções e dizer que é muito engraçado, não vale a pena. Agora, se a coleção realmente tem interesse social, cultural, a coleção deve estar ao dispor de quem a queira solicitar para ser divulgada. Hoje em dia não nos podemos esquecer que todas as municipalidades do país estão a tentar documentar-se com tudo quanto existe de postal ilustrado das suas próprias terras, porque têm um interesse urbanístico extraordinário, que os próprios arquitetos e urbanistas tentam, através do postal ilustrado, constituir a história dos largos, das praças, de tudo quanto é possível, das ruas. E o postal ilustrado realmente é o único documento vivo que existe
em que nós podemos recolher todos esses elementos. Há um aspecto cultural que nós não nos podemos afastar do interesse que tem o colecionar postais ilustrados. Eu não tenho formação universitária, mas reconheço de que, através dos postais e pela pesquisa a que me obriguei a mim próprio para localizar as diversas áreas do postal ilustrado, não só de topográficos, toponímicos, ilustradores, todo um tipo de histórias, a história da impressão do postal, etc., realmente abriu-me uma amplitude de conhecimentos a que fui forçado pela minha própria coleção. E realmente hoje tenho uma bibliografia dos interesses ligados ao postal ilustrado que eu, se não fosse o postal ilustrado, eu realmente hoje não me interessaria, e que o postal abriu-me o espírito para outras áreas, nomeadamente as artes. Eu, por exemplo, para tentar fazer a história dos ilustradores portugueses que assinam os postais ilustrados, documentei-me sobre a arte que, de outra maneira, eu não tinha possibilidades de fazer, porque o meu interesse não estava para aí localizado. Um dos aspectos que mais nos surpreendeu na visita que fizemos à Feira da Ladra foi de que as coisas antigas continuam a ser avidamente procuradas. Isto significa que, qualquer que seja o tempo em que nos possamos situar, sempre houve a preocupação de aliar a beleza à funcionalidade. A nossa entrevistada de hoje, desde sempre, tem sentido essa chamada que citamos. Várias coisas coleciona, dando a todas elas o carinho que é sempre necessário para a boa preservação dos objetos que se guardam. É com o espírito de detalhe que a caracteriza que vamos falar com ela, convencidos que muito tem para nos dizer e surpreender. Tudo se pode colecionar. É uma questão de gosto, é uma questão de paciência, é uma questão de saber procurar as peças, ou ter gosto pelas coleções, saber encontrá-las, saber descobri-las, o local onde estão. Pessoalmente temos a impressão que não é difícil ser um colecionador. Começa por se juntar, temos dito isto várias vezes, começa por se juntar as peças, depois começa por se catalogar as peças e aí começa a nascer uma coleção. A senhora Dona Ariete Nesbit é uma colecionadora de peças pequenas, mas de peças de muito bom gosto, de extraordinário bom gosto. Por isso viemos à casa dela. Estamos aqui com muito gosto para ver parte da sua coleção. Como começou o gosto pela coleção? Olha, desde pequena, eu tenho a impressão que guardava tudo que achava engraçado, pequenino, principalmente, e tudo que achava engraçado. Tinha as gavetas cheias de... Enfim, eram porcarias, eu era miúda, eram porcarias. E daí começou, quando enfim comecei a conhecer melhor as coisas, comecei-me a interessar por coisas antigas, e depois há sempre a caixinha que veio da avó, o abotoador, o batanuco que veio da outra avó, e comecei a reunir, porque depois havia mais uma tia que tinha umas e que me dava, que achava que eu gostava, e assim foi crescendo. Quer dizer, eu também, às vezes, passava por um antiquário, via uma, gostava, comprava, tinha possibilidades de ir lá fora, sempre que ia, há muitos sítios realmente onde se encontravam coisas lindas, Portugal Road especialmente, hoje em dia já não, mas nessa altura tenho algumas coisas de lá, mas não muitas, porque realmente eu, quando não ia lá fora, não ia com o propósito de encontrar peças, não ia fazer outras coisas, simplesmente aquilo era fazer parte de um hobby, quando num passeio olhava e via se encontrava alguma coisa. Mas principalmente, realmente, algumas das peças melhores que eu tenho eram coisas de família e que eu, quer dizer, deram-me a mim precisamente porque eu estava interessada nisso. E aí começou o gosto pelas coleções. Colecionar. Que peças coleciona? Eu comecei por colecionar caixas de prata, caixas de sinais, essas caixas que havia antigamente, que ainda hoje se podem encontrar. Depois, molduras, também tenho bastantes molduras antigas, mas aqui não vamos falar nisso. Temos os abotoadores de botas e luvas e molheiras. Quer dizer, aliás, a coleção de molheiras é anterior à coleção de abotoadores. Os abotoadores foi realmente a minha última e acabou porque já tenho a impressão que já não há mais. Já não há mais peças no mercado. Já não há mais. Já me deram todas as que existiam, os amigos todos já me deram tudo, já comprei as que havia, já não há mais. E realmente já tenho tudo tão cheio, tenho a impressão que me fiquei por aqui. E está tudo catalogado, tenho tudo num livro, tudo escrito.
e gosto imenso. De uma maneira geral, associamos o colecionismo à cultura. Sim, eu realmente que sei, não sei muito, digamos, mas sei alguma coisa de coisas antigas, gosto muito de história e é engraçado realmente a gente chegar à conclusão de que a caixinha tal usava-se para sinais que as senhoras no fim do século anterior, está claro, usavam e punham empoavam-se e punham um sinal, que punham conforme às vezes queriam dizer uma mensagem ao par com que iam sair e esse sinal era posto num sítio diferente, conforme a mensagem que queriam transmitir. Isso realmente é engraçado. Vai-se aos livros antigos que há sobre arte e vemos lá isso. Tem uma caixinha dessas? Tem. Esta caixinha, por exemplo, é uma caixinha de sinais. É uma caixa que tinha aqui, portanto, um espelho. Esta também, esta é muito bonita porque esta tem uma bonita... Um esmalte muito bonito. Esmalte muito bonito. Esta Em também, prata. porque tem o espelho para as pessoas poderem ver. E aqui dentro é que levavam os sinais, as senhoras levavam os sinais. Esta supostamente também é de sinais, esta também. Esta já Também. não tem o espelho. Esta também era de sinais. Esta foi a primeira caixa da minha coleção, porque era de uma avó. Esta, por exemplo, Esta também é uma Victorian, caixa também é linda. inglesa. Também. Esta também é de origem inglesa. Aliás, identificam-se muito facilmente pelo desenho da época. Prata inglesa. Prata inglesa. Esta é portuguesa, era de um avô meu, era uma caixa de rapé. Portanto, uma caixa de rapé com as flores todas, como se vê com o tabaco, com as folhas do tabaco. Pois, as folhas do tabaco, a planta do tabaco. Essa é uma caixa muito engraçada, que é uma caixa para selos. Aliás, eu tenho várias inglesas, mas esta é engraçada porque diz estampilhas. Esta diz estampilhas. E esta É muito também engraçado. E esta é uma caixa que foi uma época, que fez uma época, à altura dos 1920, 1930, havia estas caixas de pau santo com uma aplicação de prata, que depois houve época em que se deitaram fora, não se podiam ver, mas esta é muito engraçada porque é da Exposição Colonial Portuguesa de 1934. Consegui ainda descobrir umas em casa. Temos ali uma caixa que gostaríamos que nos explicasse. Esta é muito engraçada porque esta é uma caixa que era para as libras. Aqui diz 1 libra e meia libra. E as libras eram, portanto, postas aqui e a pessoa andava com isto, os senhores andavam com isto pendurado no colete e depois iam tirando as libras. 1 libra e meia libra. Esta é muito bonita também, em inglês é estanho e prata. E esta é uma caixa de brincar. Esta é uma caixa de bonecas, é uma caixa de chá de bonecas chinesa com as caras das bonecas são de uma minúcia, uma coisa extraordinária. Era de brincar, era quando eu era pequenina. Isto é uma pequenina amostra. Quantas caixinhas tem? Caixas Mais têm ou menos. 300 catalogadas, mas eu há uns 2 anos que não consigo, eu também tenho adquirido poucas, quer dizer, tenho já descoberto poucas, há 2 anos para cá, mas tenho 300 catalogadas. Esta também é muito engraçada, foi-me dada por uma afilhada, uma sobrinha afilhada, que é muito engraçada, porque lhe deu uma madrinha, é muito bonita também. Foi com muito gosto que viemos à casa da senhora Dona Aniette Nesbit, que, como dissemos, tem várias coleções. Uma das coleções que eu acho extremamente interessante é a das abotoadeiras. É assim, abotoadeiras. Ou abotoadoras. E mulheras. E mulheres. E mulheres. Fale-nos um pouco das abotoadeiras. Eram usadas para abotoar as botas, que tinha uma fila de botõezinhos pequeninos e que levava horas com certeza a abotoar, e as luvas. Portanto, havia as maiores para as botas, mais pequenas para as luvas. Eram também, há muitas, várias, há de prata, de marfim, de madrepérola, há depois as de arame, para as pessoas sem posses, de cabo de madeira, e há até umas muito engraçadas que davam nas lojas de sapatos, nas sapatarias, quando compravam um par de botas, portanto, com o anúncio da casa. Tenho algumas de lojas portuguesas, americanas e inglesas. As de prata, há algumas, portanto, de prata portuguesa, de marcas antigas, está claro, e há muitas inglesas. A Inglaterra usavam talvez mais os abotoadores, ou então os portugueses desapareceram derretidos, ou assim. Portanto, a minha coleção que abrange a prata, portanto, marfim, madrepérola, uma com uma pedra semi-preciosa, de metal, ivorite, que eu suponho que é marfinite, como se traduz,
tem mais incidência nas peças inglesas, porque realmente foi onde eu encontrei mais variedade de todas as fábricas inglesas, todas as oficinas inglesas com as várias marcas que se podem muito bem identificar. São muito bonitas e há até algumas que eu consigo ter a grande das botas e a pequena para as luvas. A Dona Anheta não é do tempo em que se usavam essas botinhas Não, todas, com muitas, felizmente. com muitos. Como nasceu o Felizmente. gosto e o interesse por colecionar? Olha, a mesma coisa também apareceu, herdei uma, digamos, de uma avó. Comecei a olhar para aquilo, achei muito engraçado. Depois uma pessoa amiga tinha uma, deu-me. Depois foi assim, foi uma bola de neve. As pessoas que tinham em casa davam, eu passava por uma loja, via uma, comprava e cheguei a 180. Tenho 180, não há mais agora, pelo menos cá não se encontram, e mesmo em Inglaterra já é difícil encontrar. Quer dizer, quem as tem chama-lhes suas. Está Quer claro, dizer, há mais está colecionadores claro. de... Deve haver, eu suponho que sim, que há. Não sei se terão talvez uma coleção tão grande, porque a minha realmente foi, eu tive muita sorte, porque tinha peças, como eu digo, na família, que me deram, de amigos que me deram, e portanto, não sei, pode ser que haja, não sei. Sei que há pessoas que realmente colecionam também, porque eu sei que os antiquários me diziam que havia, não sei se terá uma coleção tão grande. A Dona Anheta tem outra coleção que é extraordinariamente curiosa, a das mulheres. É verdade, as mulheres também começou também porque havia a Peças mulher... de família? Também havia a mulher do serviço da avó, do casamento, quando se casou, que tinha um serviço bonito e depois foi-se desaparecendo e ficou a mulher, porque era aquilo que servia menos, está claro. E a partir daí via numa casa de antiguidades uma mulher que era parecida, em inglês, ou da fábrica de louça de Sacavém, ou de Alcântara, ou essas todas assim, começaram a fazer mulheres há muitos, muitos anos. 1855 é a primeira que eu tenho. E a partir daí, quer dizer, só mulheres antigas, não é? Tem Até só nacionais, 1930. ou... Não, tenho nacionais, tenho inglesas, tenho as francesas e as italianas, mas até 1930, a partir daí já não interessa, quer dizer, até Art Deco, portanto, arte nova, e depois Art Deco, tenho alguns na Art Deco engraçadas, e pronto, a fábrica de Alcântara que desapareceu, está claro, da fábrica de Cavalinho também, de Passarelos do Porto, e a partir daí, quer dizer, de 1930 já não me interessa, e agora também já não quero mais mulheres, não tenho onde as pôr. Tudo catalogado. Há, portanto, Tudo uma catalogado, história, tudo. a história das mulheres todas em as Portugal. mulheres, pois, a história das mulheres, quer dizer, houve um desenho que foi adaptado pela fábrica de louça de Sacavém, que pertencia a uns ingleses, está claro, quando foi montada cá, e portanto trouxeram o desenho inglês, tradicional, um chamado Willow, e depois daí que adaptaram, e depois fizeram outros desenhos bem portugueses, com o porco e com a vaca, assim, uns desenhos bem portugueses que eles depois adaptaram. Eu tenho essas todas.